Olá, meu nome é Moisés Cristiano e apresento agora o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira, hoje é dia 30 de dezembro de 2015, que pode ser acessado na página www.xpfinvest.com.br. É o último Panorama Econômico de 2015, vamos estar de volta na segunda-feira, dia 4 de janeiro. Começamos falando de política, economia e finanças, conforme a análise da XP Investimentos. Os destaques de hoje: Brasil, reajuste do mínimo acima do previsto. Governo prevê 250 votos contra impeachment. Nos mercados internacionais, petróleo e bolsas recuam no exterior. Começamos falando que o Diário Oficial da União de hoje traz o decreto que define o salário mínimo em R$ 880 a partir de 1º de janeiro de 2016, um reajuste de 11,67% no valor em vigor hoje, que é de R$ 788. Dos 30,2 bilhões de reais a mais de despesas, o Ministério do Planejamento esclareceu que 27,3 bilhões de reais já estão previstos no orçamento de 2016 e os outros 2,9 bilhões de reais não estão na peça orçamentária. Será necessário encontrar maneiras de equacionar a conta. O projeto de lei orçamentário anual 2016 tinha como proposta um valor de R$ 856,46. A diferença para o que será implementado vai ampliar o impacto nas contas públicas em 4,77 bilhões de reais. E o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, declarou ontem à Globo News que o governo deve conseguir 250 votos na Câmara para impedir o processo de impeachment, acima dos 171 necessários. Do outro lado da disputa, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou que o governo pode até ter 1/3 dos votos, mas que não significa que adquira governabilidade. Vão ser 3 anos de governo capenga, segundo palavras de Eduardo Cunha. No radar de hoje, os únicos dados previstos para o dia no Brasil são os do fluxo cambial semanal, que acontece ao 12h30. À tarde, o Banco Central faz 2 leilões de linha no total de até 1,4 bilhão de dólares. Entre eventos, a presidente Dilma Rousseff recebe o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Berzolini. O secretário interino do Tesouro Nacional, Otávio Ladeira, concede coletiva de imprensa sobre o pagamento das pedaladas fiscais apontadas pelo Tribunal de Contas da União. E agora os mercados internacionais. A gente começa falando de bolsas. Após interromper a sequência de 2 quedas, os futuros de Nova York e as bolsas europeias recuam. Na Europa, o setor de energia está entre os mais penalizados, com a volta dos preços do petróleo para o negativo após uma recuperação na véspera. Na Ásia e Pacífico, as bolsas não tiveram uma direção única nesta quarta-feira. Um dos destaques foi o mercado australiano, valorizando pelo 9º pregão consecutivo, impactado pela recuperação do petróleo ontem. A bolsa de Sydney subiu 1%, ao maior nível em 2 meses. Na China, após mais uma sessão volátil, o índice Xangai Composto subiu 0,3% e o Shenzhen Composto avançou 0,9%. No acumulado do ano, o Xangai lidera os ganhos na Ásia, com valorização de 10,5%. Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng caiu 0,53%. O tom foi igualmente negativo em Seul, menos 0,25%. A bolsa de Tóquio fechou em leve alta de 0,27%. No acumulado de 2015, o ganho do Nikkei foi de 9,07%. E a base monetária M3 da zona do euro registrou alta de 5,1% em novembro na comparação anual, segundo o Banco Central Europeu. O resultado veio em linha com a expectativa de analistas. E no radar internacional, os destaques são 2 dados dos Estados Unidos: vendas pendentes de imóveis em novembro e estoques semanais de petróleo apurados pelo Departamento de Energia. Agora as informações do agronegócio. Soja, nova sessão de preços em alta para a soja nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago.
O mercado internacional ainda vem obedecendo a seus patamares de suporte e resistência, com os fundos de investimento se posicionando para um fechamento de ano positivo nestas últimas sessões de 2015. Segundo analistas, esse quadro é intensificado na medida em que as informações entre os fundamentos, apesar dos problemas no Brasil, se tornam mais escassas e os componentes paralelos que atuam sobre as cotações também acabam perdendo força. O petróleo voltou a recuar hoje e ainda, de acordo com os analistas internacionais, poderia pesar, mesmo que de forma pontual, os futuros da soja em Chicago. Essa baixa já pressionou, inclusive, as bolsas asiáticas, que devolveram as últimas altas com esse novo recuo da commodity. Os valores se aproximaram das mínimas em 11 anos. Sobre milho, as cotações futuras do milho negociadas na Bolsa de Chicago iniciaram o pregão de hoje com leves ganhos. O mercado tenta ampliar as valorizações registradas na sessão de ontem, quando os futuros da commodity operaram com volatilidade, porém fecharam o dia com ligeiras altas, cenário decorrente de uma movimentação técnica. O pregão também foi marcado pelo baixo volume de negócios devido às festividades de final de ano. Com isso, os participantes do mercado seguem atentos às informações em relação à oferta na América do Sul e também da China. Isso porque no início dessa semana surgiram rumores de que a nação asiática poderia negociar seus amplos estoques depois da alta registrada nos preços do cereal no mercado interno chinês. Ainda assim, o Rabobank projetou que os preços do grão devem se manter sustentados no primeiro semestre de 2016. Este foi o áudio do Panorama Econômico desta quarta-feira, 30 de dezembro. Acesse o site xpfinvest.com.br para acompanhar as informações e os acontecimentos sobre economia, política, finanças e agronegócio. Este foi o último Panorama Econômico de 2015. Voltaremos na segunda-feira, dia 4 de janeiro. A XPF deseja a todos boas festas e feliz 2016.